Eu quero recapitular a história de Jonas, porque ela é muito interessante. Eu acho que é bom a gente voltar um pouquinho nessa história. Nós sabemos que Jonas ele era um profeta e ele profetizou, né, na época do rei Jeroboão II. Ele era um profeta do Senhor e, e ele não tinha problema em profetizar, né? Só que dessa vez ele fugiu, né? Quando Deus deu uma ordem para ele lá para a cidade de Nínive, ele quis fugir para Tarsis. E olha só, Nínive era mais perto de Jonas do que Tarsis. E ele, além de usar o seu dinheiro, gastar o seu dinheiro com o tempo, gastar o seu dinheiro, e no caso ele gastaria muito mais, né? Para fugir para Tarsis, porque o valor seria mais alto. Nós vemos que Jonas ele teve um problema muito sério, porque Deus ele falou para ele profetizar, né, para os assírios. E nós sabemos que os assírios eram um povo muito ruim, perverso. E para Jonas era muito desconfortável, né? Ele estava desconfortável quando Deus ele deu uma ordem para Jonas, porque Jonas ele tinha algo que muitas pessoas deixam passar desapercebidos. E nos dias de hoje é até mais fácil da gente, né, compreender mais sobre a reação à história de Jonas. Porque a gente fala, Jonas, você é covardou, você é covarde, a gente vai pregar a palavra, fala, você é covarde. Mas não sabe o que aconteceu, não sabe por que Jonas, né, que estava querendo rejeitar. Não sabe por que Jonas passou por aquela situação de não querer ir até Nínive, né, para profetizar para o povo assírio. O povo assírio era muito ruim. Então Jonas ele tinha um problema. E o problema que Jonas tinha era interno, né? E se a gente for parar para pensar, muitos de nós temos esse problema, né? E é muito sério essa situação, porque existem muitas pessoas dentro de ministério que vão bater de frente um com o outro, eles batem e voltam, eles não dão certo, porque tem problema um com o outro. E às vezes quando Deus ele fala para ir até a pessoa, não quer nem saber. Quando é para ir em tal ministério, para falar com outra pessoa que seja de outro ministério, ou outro local, a pessoa não vai, o profeta não vai. É muito usado por Deus, mas tem um problema muito grande. Deus queria que Jonas fosse confrontado, né? Por que escolheu logo Jonas? Por que não escolheu outro profeta? Né? Porque Jonas ele tinha um problema, gente. Deus poderia escolher outro profeta, mas se a gente for parar para pensar, o Senhor ele nos coloca de frente do problema para a gente resolver. E às vezes a gente pergunta assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso? E ele era do Reino do Norte, né? O local onde, a região onde Jonas morava, né, o reino do norte de Israel, né, aonde ele morava, na terra de Zebulon, em uma aldeia, né, uma pequena aldeia. Então, ali nos tempos, os assírios eram considerados inimigos do povo israelita. Né? Agora a gente vê um pouquinho, né, por que Jonas ele não queria. E só que Deus bateu de frente com Jonas. A gente viu a situação de Jonas. Jonas teve que ser lançado, né, daquele navio, foi engolido por um peixe lá no escuro. No escuro, na barriga do peixe, ele teve que ter um encontro com Deus. Ele teve que se arrepender. Ele teve que se arrepender. E aí não teve como fugir. Ele foi enviado, né, para onde ele tinha que ir. E ele foi e profetizou. E você sabe qual a maior raiva de Jonas? É porque ele sabia que Deus ele é um Deus justo e um Deus de amor. Que Deus ele perdoa os pecados. Deus ele perdoa quando a pessoa se arrepende. E diante do sentimento de Jonas, né, aquele sentimento de raiva, de tristeza, de angústia por causa porque o povo, né, assírio, né, matou muita gente, muito povo de Israel, israelita, mexeu muito com o povo de Jonas.
né? A gente viu que Jonas, ele carregava esse sentimento. Então aí a gente percebe. Bom, eu quero deixar aqui uma reflexão diante dessa história, para mim, para você, que às vezes a gente foge de situações que a gente não deve fugir. Porque às vezes, dependendo do que está acontecendo, Deus ele nos coloca de frente do problema, de frente daquela situação, para que a gente resolva o problema que temos com nós mesmos. É um problema interno que Jonas tinha. E Deus também, ele é um Deus que perdoa. E aquele povo se arrependeu porque Deus não ia perdoar aquele povo. Claro, quando a gente se aproxima de Deus, por que Deus não vai nos perdoar? Né? A gente quer o perdão de Deus, mas não quer que Deus perdoe o outro só porque o outro praticou coisas piores do que nós? Quem somos nós? Juízes? Não. Então eu quero deixar essa reflexão, né, para mim e para você. Que viemos parar para pensar, parem para pensar no que está acontecendo. Seja um pouco compassivo, seja um pouco compassiva, né? Entenda que Deus ele quer te usar, mas ele quer que você também seja curado. Então, se você tem um problema igual o Jonas tinha, se você tem esse sentimento, essa situação toda que é constrangedora para você, resolva o problema, porque Deus, ele quer, além de curar você, ele quer perdoar aquela pessoa que talvez você está carregando aí dentro. Então, vamos resolver esse problema? Vamos resolver essa situação? Não permita que isso continue. Amém? Deixa para você essa reflexão, medita bastante e pensa muito, porque Deus, ele além de te abençoar, ele quer perdoar tanto a você quanto aquela outra pessoa. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.